Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, do capítulo 16 ao capítulo 18, a festa da Páscoa, pães sem fermento. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa, e o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comam o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes, só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor nosso Deus. Nesse dia, vocês não trabalharão. A festa da colheita. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar, vocês e os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essas leis. A festa das barracas. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá se levar alguma coisa para oferecer a Deus, porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que os homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Contra a idolatria, Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Aserá ou uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos. Capítulo 17. Não ofereçam em sacrifício ao Senhor nosso Deus um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. É possível que em alguma das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele, isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas. Desobedeça
obedecendo assim à lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Julgamento de casos difíceis. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus o Senhor para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas, se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Os deveres do rei. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que estiverem morando lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia, e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros, e cumprirá fielmente todas as leis. Assim, reinará muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Capítulo 18. Direitos dos levitas e dos sacerdotes. Moisés disse ao povo: a tribo de Levi não receberá terras em Canaã como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras. Conforme o Senhor Deus prometeu, a parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, sejam cereais ou vinho, ou azeite ou lã, pois o Senhor nosso Deus os escolheu entre todas as tribos de Israel para que eles e os seus descendentes os sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo o que a sua família mandar. Condenação de costumes pagãos. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta
detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Deus promete enviar outro profeta. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. No meio deles, escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta dar em meu nome. Profetas falsos. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que ele disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele.